Bom, também vim de Wazira, né? Comprei um Civic G8. Esse aqui é o ano 2010, modelo 2011. É um dos últimos G8, né? Depois, acho que 2012 já viu o G9, se não estou enganado. Esse aqui é a versão intermediária. Esse aqui é o LXL, né? Tem uma diferença, né? O LXS é de entrada, o LXL é o intermediário e tem o EXL, se não estou enganado, que é a versão mais topo de linha, com algumas diferenças aí. Esse aqui é o LXL na versão automática. Ele é calçado com pneus 205, 55, 16. Pneu até bem em conta, né? O Palos, por exemplo, era 215. E eu tinha optado por usar o 205 porque o 215 era muito caro. E o Azera já era o 235, 55, 17. Já era um pneu bem mais caro. Essa versão do Civic já chama atenção, né? Pela grade, pelo formato aqui da frente. Um bico bem curto e meio que inclinado para baixo, dando um ar de mais esportividade. Esse daqui, nessa versão, ele não tem, né, o farolzinho de milha. Eu vou falar também os pontos positivos e negativos do Civic em relação aos outros carros que eu já tive. O primeiro ponto negativo, pela versão dele, é a falta do farolzinho de milha, né? Que antigamente, quando eu tinha um Vectra, não tinha aí. Eu sentia falta, né, aquela vontade de ter, e no Palace já teve, no Azira já teve. Aqui não tem, mas de um tempo pra cá eu já não tenho sentido tanta falta, né? Eu já nem estava ligando tanto para esse tipo de opcional. Então não me atentei muito a isso, não me preocupei muito pelo fato dessa versão não ter o farol de neblina, até porque o uso é muito esporádico. Aqui já tem a configuração das palhetas, né, aquelas que abrem de contrapostas uma a outra, coisa que o Palace tinha, o Azira não. Isso dá uma limpeza melhor no vidro aqui, principalmente na área do motorista. Ele conta também com um farolzinho, tipo começando a querer ter uma máscara negra aqui, ó. Bacana isso. E repetidor de seta aqui no retrovisor. Um ponto negativo para o Civic é que ele não tem o rebatimento elétrico do retrovisor, pelo menos não nessa versão. Parece que na EXL tem, na LXL não. E é algo que sim eu sinto falta no caso aqui do Civic. Algo que o Azira tinha, que o Palace tinha, mas que no caso do Civic aqui eu sinto falta porque eu tenho a CBR, né, elas ficam bem próximas aqui, então fica essa área de passagem. E no caso do Civic ele é mais estreito, então dá uma área um pouco maior aqui. Mas no caso do Azira, que ele vinha até aqui assim mais ou menos, ficava uma passagem menor, aí já fazia falta aí o rebatimento, para não esbarrar, não ter risco de danificar. Mas aqui ficou um espaço legal, então talvez não faça tanta diferença. Mas sim, isso é algo que me incomodou um pouco. Queria que tivesse, por exemplo. Não sei se essa versão do Civic tem teto solar, essa minha não tem, né? Não sei se as versões de Civic vêm como opcional teto solar, mas essa não tem. No caso aqui, uma coisinha bacana, que esse daqui é Flex, né? O Palace o Azira não era monocombustível, só gasolina. No caso dele já é Flex. Na minha região, o etanol não é muito compensativo, então não importava com o fato do Palace e o Azira ser só gasolina. Mas o fato é que ele é Flex, e uma coisinha bacana, que aqui está o bocal de abastecimento do combustível, e quando for fazer o abastecimento da gasolina, de partir da frio, você não tem necessidade de abrir o capô. Você tem aqui a abertura do bocalzinho que faz o abastecimento da gasolina de partir da frio. Se eu não estou enganado, são 700 ml. E também aberturas internas, tanto do bocal de abastecimento de partir da frio, o abastecimento aqui do bocal de combustível e também do porta-malas. Por falar em porta-malas, algo interessante, ele não tem um botãozinho aqui de abertura externa, né? Ou você abre com a chave, inserindo a chave aqui, ou na própria chave pelo botão de abertura do porta-mala, ou lá dentro do carro você puxando a alavanquinha para fazer a abertura. Bacana pelo fato da segurança, né? Se o seu carro estiver destrancado, ninguém vai conseguir abrir o porta-mala. Mas pela praticidade,
o botãozinho ali faz falta na hora da praticidade, coisa que o Pallas e o Azira tinham, mas também não é algo que a mim não faz falta. Achei bacana também a anteninha dele ali, né? Uma antena boa e com tamanho até bacana. Esse aqui na cor prata. E de detalhes externos são esses, né? Legal aqui também a caixa de ar e esses detalhes serem da mesma cor do carro. O retrovisor ser da mesma cor do carro, né? Aqui o puxadores de porta também. Então tem uns detalhezinhos bem bacanas. E esse carro também eu peguei ele bem cuidado, tem um carrinho bem bacana nessa parte aqui. Esse aqui é a conversão com banco de couros. Vou mostrar o interior dele agora. Já começando pela forração de porta. Ponto negativo para o Civic. Aqui é plástico duro, aqui é soft touch. Aqui também acompanha o couro, mas o restante é plástico duro. E o painel também, né? O painel, ele apesar de ser um painel muito bonito, né, tem uma visibilidade bacana, mas ele é todo em plástico duro. O Azira e o C4 eram soft touch. Em contrapartida, o Azira é soft touch, mas todo mundo sabe o problema do painel, né? Estoura o painel, tanto que na revenda do Azira foi algo que pegou bastante. O pessoal pegou bastante nessa parte do painel tá trincado. O C4 também, ele tinha o conta-giros aqui, né? E esse conta-giros, se o carro ficasse muito tempo no sol, costumava estufar o soft touch ali perto aquele tipo de um baleado que passava em cima do painel. E até o velocímetro costumava estourar esse soft touch. Aqui, pelo menos, não vai ter esse risco. Aqui também é plástico duro. Voltando aqui ao interior do veículo, bancos em couro, regulagem manual, não tem regulagem elétrica. Também é algo que eu gostava do Azira, né, o banco elétrico, mas também não vai fazer tanta falta pelo fato de eu ser o único motorista e não tem necessidade para fazer tanta regulagem assim de banco. A regulagem dele é bem parecida com a do Azira, do C4, né? Aqui para o encosto do banco, aqui para elevação, né? Você abaixa ou levantar o banco, e a alavanquinha para você ir para frente e para trás. No caso do Azira, ele tinha todas as regulagens elétricas, inclusive a de lombar. E na versão com teto, ela ainda tinha memória da posição do banco. Mas é em couro, um couro bem bacana, uma qualidade muito agradável. Aqui na parte de trás também, todo em couro. Cinto de 3 pontas para todos os ocupantes. Encosto de cabeça para todos os ocupantes. E tem aqui um encosto de braço com porta-copos, mas não tem o porta-objetos igual tinha no C4. Uma coisa bacana, bem bacana aqui no caso do Azira, é esse daqui, ó. Pra quem vai atrás, depois tem que dar uma ajeitada nesses tapetinhos aqui, não é o original dele. O original dele tá por baixo. O original dele é esse de veludo. O antigo dono colocou esse de borracha para não sujar menos. Mas uma coisa bacana, ele não tem um assoalho central aqui, ó. Algo que o C4 tinha e o Azira tinha muito grande. Não sei se é por causa do diâmetro do escapamento do Azira, não sei, mas o Azira era esse aqui, ó. O Azira era muito alto. Para quem vinha atrás, né, no banco do meio, incomodava bastante. Então isso aqui foi bacana, ponto positivo para o Civic. Em contrapartida, ponto negativo, o C4 ele tinha um ventilador aqui, não era ar-condicionado, mas era ventilador. Apesar de ser só ventilador, ajudava bastante. Ajudava quem estava aqui atrás, né, a ajudar a baixar a temperatura até o ar-condicionado fazer efeito no habitáculo todo. Já o Azira não, o Azira era ar-condicionado mesmo, saía ar-condicionado aqui. E aqui já não, aqui não tem nada, né, aí é algo que a minha filha já sentiu. Até o ar-condicionado fazer efeito aqui atrás, quem está aqui atrás acaba sofrendo um pouquinho aí em relação a isso. Encosto de cabeça tem regulagem de altura, não tem regulagem de profundidade, mas tem regulagem de altura. Aqui, na porta traseira, acompanha, né, o mesmo acabamento da frente, soft touch aqui. Algo legal é que esses acabamentos não desgastam, né? O Azira tinha um problema de desgastar muito esses acabamentos aqui. Aqui não tem esse problema. E aqui tem um porta-objeto. No caso de iluminação interna, no caso do Civic, ele só tem essa iluminação no meio e as luzes de cortesia, né, lá na frente, de leitura. Ela não tem luz aqui atrás, coisa que o C4 e o Azira já vinham. Mas tem os alto-falantes aqui atrás, de som.
né? Esse aqui também é plástico duro, não é soft touch. E no C4 no Azira ele é um aviludado, aqui é plástico duro. Mas o Azira tinha um subwoofer aqui e o C4 não tinha nada. Então diferenças aí em relação a isso. O legal também, que eu gostei bastante no Civic, ele tem dupla borracha, né? E o fechar da porta é muito suave. O Azira tinha dupla borracha, mas não sei se é porque o carro já estava mais desgastado, ele não tinha um fechamento tão suave assim. O C4 ele tinha essa borracha aqui, só tinha borracha na parte de cima, a parte de baixo já não tinha borracha. Então essa parte de fechamento da porta do Civic é muito suave. Dos três carros aqui. Já tive Vectra também, tive Gol, então a minha comparação maior aqui é em relação ao Pallas e o Azira. Um detalhe que eu estranho muito é na hora de entrar no carro. Ele é extremamente baixo, o banco também é muito baixo em relação ao assoalho, e acaba que às vezes eu esbarro muito a perna aqui, ó, até acostumar, né? Então ele é muito baixo, e no entrar eu acabo estranhando um pouco. Mas é questão de costume também, né? Então só um detalhezinho. Já o fechamento da porta, ó, como havia comentado, muito suave. O C4, na versão que eu tinha, né? Ele tinha apenas os airbags frontais, mas tinha como opcional os airbags laterais e de cortina. No caso do Azira já era de série, né? Frontal, o de cortina, o lateral do banco do dianteiro e o lateral do banco traseiro. Então ele tinha uma quantidade aí significativa de airbags. Na versão mais nova do Azira ainda tinha airbag de joelho, mas aqui no caso do Civic apenas os airbags frontais mesmo. Nessa versão, coisa que o C4 e o Azira tinha controle de tração e estabilidade de série, o C4 tinha como opcional e o meu carro tinha. E esse daqui não tem, mas tem como opcional, né? Fica aqui o botãozinho, tem na versão XL. Nessa LXL aqui ele já não tem essa parte do controle de tração e estabilidade. Mas como é uma versão intermediária, ele tem os controles de som aqui no volante e o Cruise Control. Esse daqui sim, se não tivesse, iria me fazer muita falta. Eu uso bastante Cruise Control e os botõezinhos aqui do volante. Quanto ao ar-condicionado, aqui está um ponto negativo, significativo para o Azira, né, para o Civic, que é nem tanto ele ser manual. Até porque eu já desmontei essa frente para fazer uma manutenção aqui no rádio, eu vi que ele é elétrico na verdade, né? Ele tem os fios aqui, não é cabo de aço. Mas a funcionalidade dele aqui é manual. E isso daqui não me incomoda. Poderia ser manual, sem problema nenhum, né? Tem a versão mais topo de linha digital. O que me incomoda é ele não ser dual zone. E isso vai ser um problema, porque eu gosto do ar no mínimo. Quanto mais gelado para mim, melhor. E às vezes quem está no carona, no caso aqui, né, a mulher tal, acaba não querendo ele tão frio, e ela regulava a temperatura dela, e eu ficava com a minha temperatura, coisa que eu tinha no C4, tinha no Azira, tudo de série, e aqui nem como opcional tem esse detalhe. Outro ponto negativo grande aqui pro Azira, que aí sim eu também vou sentir falta, que eu costumei bastante, primeira apresentação do painel, muito, muito bonito esse painel em 2 níveis, né? Conta gira com bastante destaque. Aqui está a apresentação dele. Algo que eu senti falta aqui foi a parte de computador de bordo. Ele não tem computador de bordo, só trip A e trip B. Nessa versão aqui, e olha que a minha já é intermediária. Para você ter controle de tração e estabilidade, para você ter aqui o computador de bordo só na versão topo de linha. E na versão intermediária você tem isso. Coisa que tanto o Azira quanto o Civic em qualquer versão tinha esses opcionais aí de computador de bordo. Eu acho que é algo tão simples que poderia ter vindo até nessa versão aqui. Aqui na parte da porta, nós temos a descida do vidro, ele é manual, mas a subida é automática. Para as portas dianteiras, nas portas traseiras, ele também tem a subida automática, mas a descida é manual. Ponto positivo para o caso do Civic, que a subida é automática nos 4. No caso do Azira, não sei se tem algum módulo aqui, porque está escrito alto só no motorista, pode ser algum módulo instalado. Mas no caso do Azira, ele tinha subida e descida automático, mas era só nas portas dianteiras, as portas traseiras não tinha.
Já no C4, ele tinha descida e subida nos 4 vidros de forma automática. Outro ponto bacana do Civic é que aqui, né, o botãozinho de trava, né, ele fica bem oculto. Aqui tem a indicação, né, então isso é bacana. E ele é dos dois lados. Tem um botãozinho ali também para o passageiro fazer abertura também. O Azira também tinha, mas no caso do C4 ele tinha um botão aqui, ó, que ficava bem escondido atrás do volante aqui. O pessoal incomodava bastante com isso. Ele ficava um botãozinho aqui. Então, tanto o passageiro quanto o motorista, se quisesse abrir, teria que vir aqui e apertar o botão. Para o motorista não é cômodo, mas para o passageiro já é incômodo ter que vir aqui e apertar o botão nessa região aqui para poder abrir a porta, né? Quanto aos controles de volante, o C4 era o mais completo dele. O C4 você comandava aqui pelo volante, você comandava tudo. Você não precisava tirar a mão daqui para nada. Algumas versões, até mesmo o ar-condicionado, você conseguiria comandar por aqui. No caso do Azira e do Civic, são bem parecidos, só muda a disposição dos botões, mas as funções são bem parecidas. A única ressalva é que no caso do Azira tinha um botãozinho de mudo, só que o Azira tinha alguns botões que eram aqui atrás, né? Você acessava aqui atrás, e alguns botões aqui na frente, que eram os botões bem grandões assim. Cruise Control, mesma coisa. Você tinha aqui o cancel, aqui a parte do set e do reset, e aqui atrás você tinha esse botãozinho que faz a função do acendimento do cruise. No caso do volume, você tinha que passar a música e voltar a música e o modo, aqui atrás, aqui na frente, e aqui atrás você tinha 3 botões, que era o volume mais, menos e o mudo. Então aqui já fica tudo mais à mostra. Não me incomodava, tinha até acostumado, você estava com a mão no volante que você já mexia, né, sem nem mexer o polegar, mas aqui também fica bem cômodo. E no caso do Civic, ele tem uns pedal shift. O Azira não, o Azira eu tinha que jogar ele para cá e mover na alavanca, o C4 também. O C4 tinha colocado pedal shift, mas não é dele. O pedal shift inclusive é do C4 Picasso. Mas no caso aí do Civic já tem nessa versão, né, versão intermediária para frente já tem, a de entrada não. E para colocar no modo manual, você vem, coloca no D, se você quiser, vamos supor, está segurando a marcha, você quer subir, você rela no pedal shift, ele sobe a marcha e já volta para o automático. Se você colocar no S, ele fica no modo esportivo, mas se você passar uma marcha, aí ele trava no modo manual e não volta para o modo automático. Aí você voltando para o D, para ele voltar para o modo automático. O restante do painel aqui ele é bem simples, como eu havia dito, só tem uma quilometragem, o trip A e o trip B. Nesse botãozinho aqui você muda e segura e reseta. E esses outros 2 botõezinhos você tem controle de iluminação aqui do painel. De restante você não tem configuração nenhuma mais no painel, apenas as mostragens, né? Aqui na parte superior você tem temperatura, combustível, você tem um alerta ali de combustível baixo e aqui um alerta de combustível do partida frio baixo. E aqui a parte de velocidade. Na parte superior é só isso. Na parte inferior você tem o conta-giro, o tacômetro, né? E as outras luzes de espia. E bem aqui, nesse local aqui, você tem a indicação de marcha. Só funciona no modo manual. O Azira também só funciona no modo manual. Já o C4 não. O C4 você podia estar em drive, mesmo no modo automático, ele mostrava em qual marcha estava. Porém, o C4 era 4 marchas, e o Azira e o Civic são 5 marchas. O Azira também tinha um câmbio muito bom. O Civic também gostei bastante do câmbio, eu achei ele muito esperto. Esse daqui é uma versão 1.8, 140 cavalos. Tem 17.7 kg de torque. Eu achei o torque um pouco baixo, né? O C4 tinha 20 e 20.4. O Azira tinha mais de 30. Mas, cara, eu achei o carro muito esperto. Não sei se é porque é um carro mais leve, não peguei a ficha técnica de peso ainda. O C4 eu sabia que ele era um carro pesado, o Azira mais ainda, o Azira era mais de 1.500 kg, era quase 1.600 kg, só que o Azira tinha motor. E no caso do C4 ele era bem xoxinho, eu achava ele meio xoxo, talvez pelo peso do carro. Já o Civic, mesmo ele sendo 1.8 e o torque dele sendo menor, eu achei ele muito mais esperto. E olha aqui, o C4 ele tinha variador de fase, duplo comando de válvulas, coletor variável, e mesmo assim não tinha o torque em baixa igual o Civic que tem. O Civic ele tem, ele é OHC, né, um comando de válvula só, tocado por balancinhos, apesar de ter 4 válvulas por cilindro, ser um motor 16 válvulas, mas ele é por balancinho. Não tem coletor variável e não tem VVT, né, não tem variador de fase. Mas é um carro espertinho em baixa.
Tanto que em quinta marcha, se você tiver 100 por hora, ele está em 2.000 giros. Aí você dá uma pisadinha, ele desacopla o low-cap, sobe um pouquinho de giros, mas você consegue manter a rotação ali sempre abaixo dos 3.000 giros na maior parte do tempo. Assim que você dá uma pisada, vai fazer uma ultrapassagem, ele sobe ali até uns 4.000 giros. C4 não, C4 ele esticava bem as marchas, até por ser 4 marchas, né? O Azira já ficava sempre 1.500 giros, 2.000, nunca passava de 2.000, só se você pisasse mesmo. Mas enfim. No caso de rádio, aqui eu não posso falar do rádio original porque não veio. Veio essa central multimídia, uma da Pioneer. Esse modelo, né? O AVH278BT. Essa daqui é uma central de multimídia de entrada. Mas ela é muito bacana, pra mim ela me atende perfeitamente. Ela só não tem GPS, mas também geralmente essa central vem com aquele GPS antigo, né? O Eagle, né? Eagle, que o pessoal fala. E não me agrada. E não tem espelhamento de Android, até porque na época dessa central não havia isso. Mas me atende muito bem, é uma Pioneer, tem uma qualidade de som muito bom, tem equalizador. Configurei aqui tranquilamente a parte dos botões para funcionar. Tem pendrive, tá aqui o acesso do pendrive aqui no porta-luva. Tem Bluetooth para atendimento, tem Bluetooth para stream, então me atende perfeitamente. O que eu senti falta aqui no caso do Civic, que tinha no C4 e tinha no Azira, eram duas coisas, né? O sensor de chuva e o acendimento automático dos faróis. No caso do sensor de chuva, não faz muita falta, até porque nenhum sensor de chuva funciona legal. Ou ele está muito sensível, qualquer coisinha ele já aciona, ou ele está meio lerdão, está chovendo e não aciona. O Azira ainda tinha uma configuração de sensibilidade, mas mesmo assim não ficava muito legal. Então eu sempre usava mais o manual. Mas o acendimento automático dos faróis, isso está me fazendo falta. Até porque eu acostumei tanto que eu já não ligava farol. Eu dava a partida no carro e andava. Tivesse escuro, eu acendia. Tivesse claro, eu apagava. E eu já me peguei várias vezes aqui andando com o farol apagado dentro da cidade aí, à noite. Ou então, o contrário, desligo o carro. Quando eu tô lá dentro que eu vejo que o farol ficou ligado. Tem que voltar aqui e desligar. Ele apita falando que tá com o farol ligado, mas na correria, no esquecimento, acaba deixando o farol ligado ainda. Costume também. Não vai quebrar minha mão também eu vir aqui e fazer um acionamento. Mas é um conforto a mais que esses dois veículos tinham, que esse não tem. Sobre porta-objetos, ele tem um porta-objeto bem bacana aqui, com fechamento. Tem um pequenininho aqui onde eu coloco o controle. Aqui tem a tomadinha 12 volts, né? Aqui nesse caso tem um outro porta-objeto aqui, no caso não tem aqueles botõezinhos do SP. E tem um outro aqui ainda, para mais algum porta-objeto, além também das portas. O Azira tinha também alguns nesse sentido, o C4 também. O C4, sobre o encosto de braço aqui, né? O C4 tinha um encosto, mas era bem pequeno, bem cômodo, e não tinha abertura. O Azira já tinha um encosto mais cômodo, e ele tinha duas aberturas, né? Tinha uma abertura mais rasa e tinha uma outra mais profunda. No caso do Civic, só tem essa mais profunda aqui. Inclusive, é até bacana o tamanho dela. Mas é bem confortável o encosto de braço aqui. A funcionalidade do câmbio aqui, né? Ele tem uma chavetinha, onde com o pé no freio eu vou conseguir destravar. Às vezes, né, a maioria do câmbio automático você traz ele até o fim. No caso do C4, no caso do Azira, por costume, várias vezes eu coloco no S achando que estou colocando um drive, mas eu tenho que colocar uma posição antes. Detalhe também de costume. Nada que desabone o carro também. Aqui nós temos um porta-objeto maior, onde a bacana dele é que além de ser um porta-objeto, ele é um porta-copo. No caso do Azira, ele tinha um porta-objeto aqui, que era pequeno, e tinha esse daqui que é o porta-copos, com uma tampinha. Aquela tampinha quebra bastante, e ele era só porta-copos. Se quisesse colocar qualquer objeto ali, ficaria no vão do porta-copos. Aqui não, eu quero usar como porta-copos, eu uso como porta-copos. Se eu quiser como porta-objeto, vira também um porta-objeto. Bacana também o tamanho dele. O porta-luva, ele não tem aquela decaimento, né, mais suave, ele é meio secão. Mas também não desabona, mas é um detalhe que o Azira e o C4 tinha, ele não. De resto, iluminação de espelho, né? Ele tem um espelho, mas não tem iluminação. Também não me faz falta, pelo fato da iluminação aqui, ela mais atrapalhar você ver o espelho do que de fato você conseguir ajudar a enxergar alguma coisa.
Agora um item que vai me fazer falta, me faz falta bastante aqui, é o retrovisor. O retrovisor central aqui, ele não é fotocrônico, então se vier alguém, né, um sem noção com farol alto aqui atrás, eu sou obrigado a puxar essa palhetinha aqui para não poder ficar cego, depois voltar. O C4 Azira já tinha de fábrica, de série, né, o farol, o retrovisor fotocrônico, que ele escurece conforme tem iluminação na parte de trás aí do veículo. Mas é isso. É um carro muito bom, de mecânica muito boa, um carro muito esperto, econômico, achei até agora. Então vai me atender bem nesse quesito. É um Honda, é um carro bom de comércio. Não vou sofrer igual eu sofri com o C4 Azira para vender. É um carro com fama de ser robusto e já, né, constatei isso. E peca em alguns opcionais sim, mas em contrapartida o principal ele tem e me atende bem. O que eu vou sentir falta? Acendimento automático dos faróis, acostumável. O rebatimento do retrovisor, aqui já é algo que realmente vai fazer falta. O retrovisor fotocrônico também vai fazer falta. E o computador de bordo. De resto, nos outros opcionais que os outros carros tinham, e ele não tem, não vai me fazer falta, não vai me comprometer. E o ar-condicionado dual zone também. É algo que vai me incomodar um pouquinho. Mas também costumou caô. A chave dele não é chave canivete, é uma chave normal. Só que ela tem todas as funções aqui, né? O trancamento do veículo, a abertura do veículo, ele abre primeiro a porta do motorista, se aperta de novo, abre as outras portas. E aqui é a parte do porta-mala. Tem esse botãozinho de pânico também, que quando você aperta ele dispara as setas, depois dispara a buzina depois de um tempo. Algo inútil também, mas tem. Os botõezinhos mais usados são esses três aqui. Sobre a abertura, né, do porta-mala, você tem aqui, ó, bem no pé. Você pode bloquear pela chave, você bloqueia aqui para ele não abrir o porta-mala por aqui, aí vai abrir só com a chave. Ou você deixa desbloqueado, puxando você abre o porta-mala e apertando você abre o bocal de combustível do tanque. E nessa parte aqui você tem, aqui, você tem a abertura do bocal de abastecimento do partida frio. E aqui, obviamente, né, o bocal o puxador para abrir o capô. Aqui também tem uma paletinha para regulagem, né, destravar o volante. Ele regula tanto profundidade quanto a altura. Então tem uma regulagem bacana, igual aos outros veículos também que eu tive. Então isso daqui se manteve, né, nesse carro. Mas de fato é isso. O ar-condicionado dele é um ar-condicionado muito bom, gela bastante, atende bem. Tem algumas funções aqui também de digital, mas o controle de temperatura é analógico. O único detalhe é não ser fotocrônico. Mas enfim, é um carro mais simples do que os outros dois em matéria de acabamento. É o carro com menor motorização que eu já tive, 1.8, sempre tive 2.0, 2.2 e 3.3, mas é um carro esperto e achei até agora extremamente econômico. É um carro que tem um conforto bom, a suspensão dele é bem adaptada para o padrão de ruas brasileiros, né? O C4 sofria bastante de suspensão, o Azira já tinha aquele efeito barco, né? Quando você entrava numa curva, você sentia a rolagem de carroceria para depois o carro... claro que é uma sensação, né? Não é que ele primeiro ia rolar a carroceria para depois fazer a curva, não. Mas enquanto ele começava a fazer a curva, você sentia a rolagem de carroceria. E aquilo, para quem não está acostumado, acaba dando um susto, porque você pensa que o carro não está fazendo a curva e de repente ele começa a fazer a curva, mas é aquela a suspensão muito mole, então acaba tendo rolagem de carroceria. E o Azira, por ser muito pesado, principalmente a parte traseira, qualquer coisinha batia a fim de curso na suspensão traseira. Principalmente se estivesse carregado, com tanque cheio, aí ele batia pra caramba. O Azira, o Civic já é mais durinho, então isso não sinto. Apesar dele ser mais baixo, mas ele tem uma suspensão mais calibrada. Tem ABS, tem freio a disco nas 4 rodas, então alguns itens aí de segurança. Ele ficou bem servido. Aqui no porta-mala tem acabamento aqui na parte interna da porta, mas não tem braço pantográfico. O Azira e o C4 tinham, o Azira na verdade não tinha, mas tinha um acabamento que tampava isso.
Já o C4 não, já era pantográfico. O Azira não, o Civic não. Se você vê o braço, é só um cuidado a mais que você vai ter na hora de colocar as malas para não deixar nada pegando aqui no braço na hora do fechamento. Ponto negativo para o Civic, ele tem um pneu nas mesmas medidas de step, mas ele não é quinta roda, é uma roda de ferro. O Civic, o Azira já era quinta roda, mas o C4 também era roda de ferro. Então nesse caso aí só o Azira que tinha um ponto positivo nesse caso. Tamanho de porta-mala dos três é o menor, porém me atende muito bem. É um porta-mala ainda com tamanho muito bom. O Azira era o maior deles, né? O Azira tinha um porta-mala que difícil você conseguir barrotar ele de mala, mas aqui ainda continua me atendendo muito bem. Então é isso, né? Tem brake light, só não tem nada de iluminação de LED, nada dele é de LED. Não tem iluminação de LED na traseira, nem na dianteira. Uma coisa bacana que tem aqui, ó, essa iluminação de chão nas portas dianteiras. O Azira também tinha, o C4 não. O Azira ainda tinha uma iluminação nos pés. Quando você abria a porta ou destrancava o carro ou desligava, ele fazia iluminação nos pés. É algo inútil, mas que traz uma sensação bacana de requinte e tal. Mas que só o Azira tinha desses três carros. Não é algo que faz falta, só um detalhe. Mas enfim, para mim é um carro que está me atendendo muito bem. Eu que falava que não gostava de carros da Honda, não pelo carro em si, mas pelo fato deles cobrarem caro pelo que ofereciam. No valor desse carro aqui, por exemplo, eu compraria um Fusion 2012, até 2013. Compraria uma Mercedes C180 2011 tranquilamente, até 2012. Tranquilamente. Mas é aquele detalhe, né? Manutenção mais cara, revenda bem complicada, principalmente se tiver com uma quilometragem mais alta. Esse caso importado passou de 100 mil, o pessoal torce o nariz para comprar mesmo. Civic, meu amigo, pode estar com 200, 300 mil quilômetros, você vende. Vende bem, vende rápido. O comércio desse carro é muito bom. É igual aqui no caso da CBR, né? Tem uma moto da Honda também. É uma moto extremamente simples pelos concorrentes dela da mesma categoria. E não tem nada, não tem controle de tração, não tem anti-wheeling, não tem regulagem da suspensão eletrônica, regulagem é manual, não tem modo de pilotagem, é só o acelerador ali, embreagem e freio, não tem ABS, mas recusei 40 mil nela, e a tabela é 35. Recusei porque eu estava comprando o Civic. Falei, não vou vender agora porque eu não vou conseguir comprar outra moto, não vou ter volta para comprar uma outra mais nova, então eu vou continuar por ela pelo menos até o final do ano. Mas é isso. Honda, comércio garantido, né? Eu acho que é isso, todos os detalhes que eu tinha para falar do veículo. É um veículo muito bom, atende perfeitamente, econômico, espertinho. Tem o simples, mas o simples bem feito. E tem um desempenho até bacana. Vamos ver como vai ser na primeira viagem. Aí eu volto a falar de consumo e as primeiras sensações na primeira viagem que eu farei com ele.